Bom, pessoal, boa noite a todos e todas, né? Vamos então iniciar a nossa aula de hoje. Bom, hoje a gente tem na prática uma aula que é muito importante, porque na prática é, na verdade, o primeiro encontro, vamos dizer, mais tradicional da disciplina, né? Porque os dois últimos encontros foram encontros de ambientação, né? Que a gente não tinha uma pauta específica, era basicamente um momento de testar a conectividade, acessibilidade, né, acessar, encontrar disciplina, fazer as coisas mais básicas, de modo que hoje que a gente vai efetivamente começar a pautar as questões da disciplina, de avaliação de conteúdo, né, de cronograma e assim por diante. Tá? Então, é uma aula muito importante, né, porque ela vai dar para vocês as orientações básicas do funcionamento da disciplina, né, e de como que a gente vai caminhar daqui para frente nessa disciplina em todos os aspectos relevantes, tá bom? Então, basicamente, aqui o roteiro que a gente vai seguir hoje é o seguinte, primeiro eu vou apresentar para vocês, fazer uma leitura aqui com vocês do programa e do cronograma da disciplina, né, que são os dois documentos fundamentais sobre a disciplina. Depois eu vou passar bem rapidinho com vocês pelo Moodle da disciplina, tá? Então vamos ver cada pasta, onde que estão as coisas e tal. Só para a gente realmente cumprir essa etapa, porque eu tenho certeza que a essa altura muitos de vocês, se não todos, já conhecem, né? Já viram o ambiente, já exploraram, mas vamos fazer isso formalmente. E depois eu vou dar uma aula muito rápida para vocês sobre, né, que a gente chama de off-topic, né, ou seja, fora do tópico principal da disciplina, que é sobre educação à distância, tá? Que é uma aula muito importante porque a gente não é, né, nós não somos uma universidade à distância, né? A UNB é uma universidade que funciona exclusivamente presencial, né? E que em função de todo o contexto de pandemia que a gente vem vivendo e assim por diante, nos últimos 2 semestres, né, está tendo que executar todos os seus processos à distância. Então, isso implica em várias coisas que vocês têm que se atentar e acho que todas as coisas que eu vou falar não se aplicam só a essa disciplina, se aplicam a toda e qualquer disciplina à distância que vocês vão cursar. Então, essa aula off-topic vai vir hoje muito mais para alinhar vocês, para mostrar aspectos importantes de disciplinas e de cursos que são dados à distância e assim por diante. Tá? Então, basicamente, esses vão ser os nossos 3 momentos da aula de hoje. Tá? Já falei isso para vocês, né? Quem quiser, né, puder, tiver, sinta-se à vontade para ligar a câmera de vocês, porque realmente isso faz uma diferença bem grande. Tá? Eu vou projetar a minha tela aqui, pessoal, para que vocês consigam ver, tá? Eu peço então que vocês abram, né, o programa e o cronograma da disciplina, tá? Para que vocês possam ir acompanhando aí junto comigo, tá? Esse aqui é o programa. Vamos começar então pelo programa, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar aqui pelo chat ou me interromper, né, pedir a palavra e fazer a pergunta, tá? Bom, essa disciplina é a disciplina de Introdução a Teorias Organizacionais, turma B, né? Vai ser uma disciplina totalmente online, à distância, síncrona, ou seja, isso que a gente está fazendo aqui agora, que é ao vivo, e assíncrona, né? Ou seja, gravada para que depois os alunos e alunas possam acessar a qualquer hora, a qualquer momento e lugar, tá? 60 horas, né? Eu sou o professor Rodrigo, aqui tem o meu e-mail de contato da UNB, e nós temos 2 monitoras na disciplina, tá? Que são a Isabela e a Larissa, que vão ficar basicamente responsáveis por corrigir 4 das 6 sinopses de vocês, tá? Então, eu, junto com elas, nós dividimos as sinopses, cada um vai corrigir 2, né? E elas vão estar corrigindo aí algumas sinopses de vocês e, óbvio, fazendo aí todo o trabalho de monitoria da disciplina, tá? De tirar dúvidas, questões em relação ao conteúdo, à disciplina, que vocês prefiram procurar as monitoras, tanto a Isabela quanto a Larissa, fiquem à vontade, tá? Então, nossas aulas síncronas sempre terça e quinta, das 7 às 8h40, que é o horário formal, né?
mas em geral a grande maioria das minhas aulas duram no máximo 40 minutos à distância, né? Isso depende também da participação de vocês, mas o horário formal da disciplina é das 7 às 8h40, e aulas assíncronas, né, lá no YouTube, que vocês já devem conhecer. Tá? Aqui tem toda a parte de acesso do Moodle da disciplina, né, senha, nome da disciplina e assim por diante. E qual que é a nossa ementa, né? Evolução da teoria das organizações em sua relação com a teoria administrativa, que são coisas diferentes, né? Principais abordagens organizacionais, humana, econômica, sociológica, crítica, de estudo e análise das organizações. Vamos estudar também as metáforas organizacionais do Garrett Morgan, né? Máquina, organismo, cultura, sistema, político, cérebro, fluxo e transformação e assim por diante. Vamos tratar também do processo de análise organizacional, ou seja, análise de estrutura, processo e resultado, né? Vamos falar de mudanças e configurações organizacionais também. Vamos falar da teoria das organizações como ideologia, discutir também a questão do poder nas organizações e o poder das organizações. E vamos falar também sobre alguns estudos e pesquisas e tópicos específicos na área da teoria organizacional ao final. Tá? Então, essa é a ementa que vem basicamente lá do MEC, né, que todas as turmas de ITO seguem. Tá? Quais são os objetivos da disciplina, ou seja, os objetivos dessa disciplina? O que são objetivos de toda e qualquer disciplina, pessoal? Basicamente, é aquilo que se espera que vocês aprendam ao longo desse curso. Tá? Então, o objetivo da disciplina nunca deve ser assim, o objetivo da disciplina é ensinar a pessoa a pensar de um determinado modo. O objetivo da disciplina sempre tem que ser a declaração da competência que os alunos que estão fazendo aquela disciplina ou aquele curso, daí por diante, vão adquirir. Tá? Então, essa aqui é a lista das competências que vocês vão desenvolver ao longo dessa disciplina, né? Então, os objetivos são definir ciência e teoria científica, avaliar os limites da TGA, distinguir burocracia clássica e moderna, descrever o conceito de troca, analisar os modelos de construção das teorias organizacionais, descrever as dimensões básicas de análise das organizações, analisar as metáforas e imagens organizacionais, avaliar a abordagem ecológica de organização, descrever e comparar os paradigmas de produção organizacional, toyotismo, fordismo, taylorismo, volvoísmo, né? Analisar o conceito de trabalho, analisar criticamente o uso do termo racional em administração ou na teoria organizacional, avaliar a construção do conhecimento e administração, e o último objetivo é discutir o objeto de interesse da área da administração. Tá? Então, essas são todas as competências que espera-se que vocês adquiram, desenvolvam ao longo dessa disciplina. Tá? Pessoal, uma coisa muito importante aqui, ó, nessa parte que trata de créditos. Tá? Uma vez que a gente já conheceu agora os objetivos da disciplina, isso aqui é uma coisa muito importante de vocês saberem para a vida de vocês na UNB. Tá? Não é só para essa disciplina, para a vida inteira durante que vocês viverem a UNB, é muito importante vocês saberem o que é que significam esses números aqui quando a gente fala de créditos de disciplina, né? 04, 00, 00, 04. Alguém aqui tem ideia, pode mandar aí pelo chat ou falar, né? O que é que significam cada um desses números aqui? 04, 00, essa disciplina nesse terceiro quesito tem 00 também, e essa disciplina, nesse último quesito aqui, ele tem 04. Né? São 4 quesitos aqui, né? 4 conjuntos de números. Vocês sabem o que significam cada um desses conjuntos de números sobre a disciplina, pessoal? Alguém tem ideia? Bom, pessoal, algum deles se refere aos 4 créditos, né? Eu sei disso por causa de 60 horas. Não sei dizer qual dos dois ou o porquê desse zero também. Exato, a gente tem certeza que um desses 4 são os créditos, né? É o crédito. E é muito importante vocês entenderem isso, porque isso mostra como que é a disciplina e por que ela é. Tá? Então, esse primeiro conjunto de números aqui é sempre a quantidade de créditos. Tá? 2, 4, 6, 8, que é o básico. Tá? Esse segundo conjunto de números é a quantidade de créditos ou horas, né, que a disciplina tem em laboratório.
tá? Ou seja, parte prática, aplicada da disciplina em laboratório. Então, nós temos 0 horas ou créditos de laboratório. Esse terceiro conjunto é a quantidade de horas e créditos da disciplina que vai ser dedicado à extensão, ou seja, a atividades externas ao UNB, visitas, qualquer tipo de coisa que a gente pode chamar de extensão, tá? Ou seja, uma atividade que se estende da universidade para fora. Então, nós temos 0 também. E esse conjunto, o último conjunto de números, é a quantidade de horas que vocês têm que estudar para essa disciplina durante a semana. Então, isso aqui vale para todas as disciplinas da UNB, da graduação e da pós. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, é relativamente comum a gente ouvir dos alunos, né? Ah, mas essa disciplina aqui é teórica. Sim, ela é teórica porque ela tem 0 horas de trabalho de laboratório e 0 horas de trabalho de extensão. Então, ela é teórica porque é assim que o MEC a definiu, né? Então, essa é a primeira informação importante. Então, muito importante vocês saberem, antes de ficar falando que a disciplina é só teórica, não tem trabalho prático, ou qualquer coisa do tipo, vejam se a disciplina já é projetada para isso. Vejam se a disciplina já tem horas previstas de laboratório, já tem horas previstas de extensão. Porque se não tiver, em geral, a disciplina vai seguir realmente um caminho mais teórico, como é o nosso caso. A segunda coisa importante dessas informações aqui é esse último número. Por quê? Porque, pelo menos eu faço isso e todos os professores deveriam fazer. Essa disciplina está desenhada, programada, planejada para que vocês ocupem 4 horas dedicadas a ela durante a semana. Seja para fazer uma sinopse, seja para fazer uma leitura, seja para fazer um slide, o que quer que seja. Então, a carga de trabalho da disciplina durante a semana também já está definida aqui. Então, a quantidade de trabalho que eu pensei, que eu desenhei, que eu planejei para vocês nessa disciplina é em função exclusiva desse último número aqui. De modo que vocês possam ocupar pelo menos 4 horas da semana para estudar para essa disciplina. Tá? Ou seja, para desenvolver essas habilidades aqui. Tá? Então, como eu falei, essa é uma informação importante para vocês levarem para a vida acadêmica de vocês, né? E, como eu falei, ajuda muito a entender por que as disciplinas são como elas são, né? Nosso conteúdo programático é organizado basicamente em 3 unidades de conteúdo, né? Como eu falei, hoje vai ter essa aula off-topic e depois, a partir da quinta-feira, a gente vai iniciar a unidade 1, tá? Que trata das bases da teoria e análise das organizações, ou seja, onde a gente vai discutir questões, conceitos, teorias basilares, vamos dizer, para nivelar todo mundo em uma base única de conhecimento, para que na unidade 2 a gente avance mais sobre esse conhecimento. Então, unidade 1 vão ser bases da teoria e análise das organizações, né? A gente vai ver ciência e teoria, limite da TGA, burocracia clássica e moderna, conceito de troca, os modelos de construção da teoria organizacional e as dimensões básicas de análise das organizações. Ao final dessa unidade, tem uma prova sobre a unidade. Tá? Na unidade 2, a gente vai tratar especificamente do processo de análise organizacional, né? Então, a gente vai tratar de imagens e metáforas da organização, que é a obra do Morgan, vamos falar de abordagem ecológica, vamos falar sobre os 4 paradigmas de produção da administração, Fordismo, Taylorismo, Toyotismo e Volvoísmo, e, ao final, a gente vai ter uma prova da unidade 2. Tá? A última unidade de conteúdo chama-se Tópicos em Teorias Organizacionais, que é aquela parte da ementa que trata de estudos tópicos, né? Então, a gente vai ver tópicos específicos dentro da administração, dentro do mundo da gestão, do mundo do trabalho, né? Do mundo da ciência. Então, vamos falar sobre trabalho, racionalismo, vamos ter uma aula sobre epistemologia, que vai tratar sobre o conhecimento em administração, e, ao final, a nossa última aula é uma aula onde a gente vai discutir qual que é o objeto da ciência administrativa, né? Se é que a gente pode chamar a administração desse modo, né? Mas nós podemos, e vocês vão ver o que a gente tem em termos de definição de objeto. E, ao final, uma atividade avaliativa só dos tópicos da unidade 3. Tá? Quais são os critérios de avaliação na disciplina? Vocês vão ser avaliados basicamente com base, né? Vocês vão ser avaliados basicamente tendo como referência 3 critérios de avaliação.
tá? Vocês vão elaborar sinopses críticas, tá? Valendo 9,5 pontos cada uma dessas sinopses. O que é sinopse? É um resumo de um texto determinado, tá? Um fichamento, como é muito conhecido na UNB, tá? São textos escolhidos que já estão disponíveis para vocês vão elaborar esse fichamento e entregar. São 6 sinopses que vocês vão elaborar. 2 na unidade 1, 2 na unidade 2 e 2 na unidade 3. Tá? Então, só em sinopses vocês vão ter 58 pontos. Vocês vão fazer também 3 atividades avaliativas. Uma atividade avaliativa ao final de cada unidade. Tá? Cada uma dessas atividades avaliativas vale 10 pontos. São 5 questões cada prova. Cada questão vale 2 pontos, então cada prova vale 10. Se vocês vão fazer 3 atividades, só em atividade avaliativa vocês vão ter 30 pontos. E vocês também vão ser avaliados em função do engajamento de vocês, que é o que eu já havia falado na aula anterior, ou em alguma aula anterior, que é o que vai substituir a avaliação de frequência de vocês. Tá? Então, eu não vou avaliar presença na aula. Tá? Não vou fazer chamada, né? Não vou fazer lista de frequência ou algo do tipo. No lugar, eu vou avaliar engajamento. Vocês podem ter 2 tipos de engajamento na disciplina. Tá? Primeiro é o engajamento em atividades. O que é o engajamento em atividades? Nessas atividades anteriores aqui. Então, nas 6 sinopses e nas 3 provas, vocês vão ser avaliados em engajamento em cada uma dessas atividades. E o que vai ser o engajamento em atividades? Para receber a nota de engajamento nas atividades, vocês vão ter que entregar aquela atividade. Então, por exemplo, entregar a sinopse ou entregar a prova e tirar pelo menos 50% naquela atividade. Então, entregar uma sinopse e ter na sinopse, né, pelo menos 4,75. Se você entregou aquela sinopse e teve uma nota de pelo menos 4,75, você vai receber 1 ponto extra de engajamento naquela atividade. E assim em todas as 9 atividades. Tá? Então, são 6 sinopses e 3 provas. Então, só em engajamento de atividades, vocês vão ter 9 pontos. Tá? Entregou a atividade, teve pelo menos 50% da nota, recebe 1 ponto extra de engajamento em cada uma das 9 atividades. E vocês também vão ser avaliados em função do engajamento de vocês nas aulas, que são 3 pontos. Tá? Essa nota vai ser atribuída por mim. É a única nota que é atribuída por mim em toda disciplina, né? Que é uma nota valendo de 0 a 3. Tá? O que é engajamento nas aulas, tanto síncronas quanto assíncronas? É a participação de vocês. Tá? Então, perguntas, questões, contribuições, seja pelo vídeo nas aulas síncronas, seja pelo chat nas aulas síncronas, seja pelo YouTube por meio dos comentários dos vídeos. Tá? Então, nas aulas síncronas, vocês podem receber nota de engajamento participando pelo chat ou pelo áudio e vídeo, e nas aulas assíncronas, vocês vão receber engajamento nas aulas fazendo comentários nos vídeos. Tá? E aí vocês têm mais 3 pontos, que é uma nota única que eu vou atribuir para vocês quando eu for fechar a disciplina. Então, em engajamento, vocês têm 9 pontos de engajamento em atividade e 3 pontos de engajamento nas aulas. Então, só em engajamento, vocês vão ter 12 pontos. Certo? Então, essas são as 3 atividades, os 3 critérios de avaliação aos quais vocês vão estar sujeitos. Tá? Como eu falei, se tiver alguma dúvida, só me interromper. A leitura e estudo prévio dos textos de referência é muito importante para cada aula. Tá? Então, não adianta não ler os textos de cada aula e querer vir participar, porque isso é algo impossível. Qualquer participação que você tente fazer sem ser com base no texto, tende a ser uma participação pobre. Tá? Então, é muito importante a cada aula vocês fazerem uma leitura antecipada do texto para que vocês tenham um engajamento, para que vocês tenham um engajamento de qualidade. Então, sempre façam leituras dos textos antes das aulas. Tá? Não há previsão de atividades, provas ou trabalhos substitutivos da disciplina.
tá? Eu não aplico P1, P2, PX, substitutivo ou algo do tipo, né? Todas as minhas atividades, por isso que as minhas atividades elas são pulverizadas, né? Ao invés de aplicar só 2 provas, vocês vão ter 10 atividades de avaliação, 6 sinopses, 3 atividades avaliativas e uma avaliação de engajamento. Então, é como se fossem 10 provas. Tá? Então, por isso que eu não aplico, nunca apliquei prova substitutiva ou algo do tipo. Se você deixou de entregar uma sinopse, você pode entregar outra. Se você deixou de fazer uma prova, você pode fazer outra. Então, não há previsão de trabalhos substitutivos de nenhuma natureza na disciplina. Tá? Chegou lá ao final, somatório de notas, deu, né, acima do mínimo necessário para passar, passou, não deu, não tem nenhuma atividade substitutiva. A nota final é calculada de acordo com a fórmula simples de somatório nas atividades, né? Então, somar todas as notas que você obteve. E agora vamos falar especificamente sobre cada uma das atividades. No decorrer das unidades 1, 2 e 3, vão ser elaboradas 6 sinopses críticas, né? Conforme eu falei, 2 em cada unidade. Tem um cronograma de entrega e um modelo de sinopse que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? As sinopses críticas devem ser entregues via Moodle até a data limite estabelecida. Essas sinopses podem ser entregues com até 2 semanas de atraso, com desconto de 1 ponto por semana. Tá? Então, não chegou a data lá, chegou a data para entregar a sinopse, você não conseguiu entregar, você pode entregar até 2 semanas depois, com desconto de 1 ponto na primeira semana e desconto de mais 1 ponto na semana seguinte. Tá? Após 15 dias, o próprio Moodle já fecha a atividade e você está impossibilitado de entregar. As 3 atividades avaliativas serão questionários objetivos de múltipla escolha, aplicados via Moodle. Tá? Cada um consistirá em 5 questões objetivas, valendo 2 pontos cada questão. As atividades avaliativas ocorrerão ao final da unidade 1, 2 e 3, apenas sobre os respectivos conteúdos das unidades. Então, o que é a prova, a atividade avaliativa? Pessoal, é um questionário de múltipla escolha com 5 questões que vocês vão responder pelo Moodle. Tá? Então, no dia da prova, o questionário vai estar disponível lá, vocês vão abrir, vão acessar a prova, vão responder e enviar. O que é importante? Notem aqui, ó, que não haverá aula síncrona ou assíncrona no dia de atividade avaliativa. Então, o dia de prova é um dia inteiro dedicado para que vocês respondam o questionário da atividade avaliativa. Tá? O questionário vai abrir meia-noite do dia, ou uma terça, ou uma quinta-feira, e ele fecha às 23h59 daquele mesmo dia. Vocês vão ter o dia inteiro para responder o questionário. Tá? Não tem um limite de tempo de conexão. Vocês podem se conectar meia-noite na prova e ficar conectado até às 23h59. O que vai existir é um limite de tentativa. Tá? O que é a tentativa? Ou seja, você vai lá, responde todas as questões e encerra o questionário. Encerrou o questionário, não tem como responder de novo. Vocês também vão ter um limite de acesso. Vocês podem acessar uma vez o questionário, responder, olhar as perguntas, inclusive se você responder, o Moodle salva a resposta que você deu, e você pode sair uma vez do questionário. Quando você retornar para aquele questionário, no mesmo dia da prova, né? Pode ser em outro dia, mas quando você retornar para aquele questionário, você não pode sair de novo. Se você sair a segunda vez, você não consegue voltar uma terceira. Tá? Então, o que vocês não têm limite? Não tem limite de tempo de conexão. Pode ficar conectado o tempo inteiro na prova. Vocês vão ter limite de acesso, só pode fazer 2 acessos, e tentativa, só pode fazer uma tentativa. Tá? O engajamento do aluno nas atividades da disciplina é importante para o seu desempenho. Engajamento na entrega das atividades será avaliado com base na entrega pelo aluno das 9 atividades anteriores, ou seja, 6 sinopses e 3 provas. Cada atividade entregue considerará também um ponto de engajamento nesse quesito. Para receber esse ponto de engajamento, é necessário obter nota mínima de 50% do valor total naquela atividade. Tá? Então, para cada sinopse, vocês têm que ter 4,75 e para cada prova, 5. Fez a prova, tirou 5, na verdade vai ser 6. Né? Fez a sinopse, entregou a sinopse, tirou 4,75, na verdade vai ser 5,75 ou algo além disso.
né? O engajamento nas aulas síncronas, ou seja, essa que a gente está tendo aqui nesse momento, pelo Zoom, será avaliado com base na participação do aluno durante as aulas, via áudio, vídeo ou até preferencialmente chat, tá, pessoal? Para perguntas de engajamento, eu até prefiro que seja chat, porque aí o chat já fica registrado para mim no Zoom, tá? É só eu acessar lá. Evita de eu ter que assistir a aula inteira, como eu sempre faço, tá? Para ver quem participou na aula. Então, o chat fica registrado de modo muito melhor nas aulas síncronas, tá? O engajamento nas aulas assíncronas, ou seja, aquelas que estão no YouTube, vão ser avaliados com base nos comentários que os alunos vão fazer nos vídeos, no YouTube, tá? Só que o que acontece? Se atentem, para eu avaliar engajamento nas aulas assíncronas no YouTube, vocês têm que fazer um comentário pertinente, né? Ou seja, só vão ser considerados comentários passíveis de engajamento no YouTube aquelas questões que são relevantes, que têm pertinência em relação ao conteúdo, têm necessariamente relação com o texto apresentado de referência para aquele dia, né, que agrega conhecimento. Não adianta entrar lá na aula do YouTube e perguntar qualquer coisa. Tá? Eu não vou considerar tudo engajamento. Eu vou considerar engajamento as perguntas e comentários feitos em cima do conteúdo do vídeo, da aula, do texto. Tá? Então, se atentem. Não basta só entrar lá e escrever qualquer coisa. Tem que ser um comentário relevante. Notem, apenas comentários feitos até uma semana após o vídeo ter sido publicado serão passíveis de avaliação de engajamento. Então, outra coisa, não adianta entrar lá no YouTube e fazer comentário numa aula que foi mês passado. Não vai ter engajamento. Tá? Então, para ter engajamento no YouTube, tem que entrar e fazer um comentário na aula até uma semana depois, né? Ao final do semestre, eu vou atribuir nota, né, para todos os alunos e engajamentos e presença em aula síncrona e assíncrona têm o mesmo peso para fins de avaliação. Tá? Então, se você não consegue acompanhar as aulas síncronas aqui pelo Zoom, você vai ser avaliado igualzinho como se você participasse no YouTube. Tá? Então, as notas de engajamento não tem nenhuma diferença se você fez o engajamento na aula síncrona ou se você fez o engajamento na aula assíncrona. Os raros problemas de conexão com a internet e similares só serão aceitos como justificativa na disciplina, caso seja de natureza institucional e afetem toda a turma. Então, isso é uma coisa importante de dizer, porque agora nós estamos funcionando completamente online, né, pessoal? Então, assim, esses tipos de problema do tipo, professor, no dia da prova, minha internet na minha casa caiu. No dia da prova, acabou a energia da minha casa. No dia de entrega da disciplina, o hub da minha internet estragou. Essas situações individuais, pessoal, eu não tenho como aceitar como justificativa. Tá? Então, coisas relacionadas à internet, conexão e energia, eu só vou considerar para rever uma avaliação, uma nota ou algo do tipo, caso afetem toda a turma. Tá? Ou seja, o Moodle caiu, faltou aula, luz da UNB, não tem servidor. Fiquem tranquilos, se o Moodle caiu no dia de uma prova, a gente reaplica a prova sem problema. Tá? Mas se atentem, porque coisas individuais eu não tenho como aceitar como justificativa. Tá? Lembrando que a UNB disponibiliza plataformas virtuais gratuitas e pacotes de dados a estudantes que eventualmente necessitem. Tá? Então, não tem uma boa conexão ou nem tenho conexão, a UNB disponibiliza isso para os alunos que precisam gratuitamente. Todo o conteúdo utilizado na disciplina e que seja autoria do professor é protegido por lei de direitos autorais. Tá? Então, se atentem, porque como nós estamos no meio virtual agora, é relativamente comum cópia, passar conteúdo para fora da disciplina, como sem citar o autor. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, se atentem, pessoal, como eu falei, isso não vale só para essa disciplina. Muita coisa aqui vale para todas as disciplinas. Tá? Se atentem, porque vocês podem ter problemas jurídicos, tá, relacionados à lei de direitos autorais. Tá? Então, não compartilhem material da disciplina, não façam uso do material sem autorização do professor. Né? Por quê? Porque o uso de todo esse material ele é protegido
por lei que protege a autoria do autor, tá? A autoria intelectual do autor. Então, não façam isso porque vocês podem realmente ter problemas mais sérios, tá? Quais são os procedimentos de recurso didático que a gente vai usar? Então, a gente vai usar o Zoom, né, para as aulas síncronas, né? Lembre-se que tem a senha de acesso, acho que isso já está tranquilo, porque a gente já fez ambientação. Nós vamos usar o YouTube para as aulas assíncronas, né? Vamos fazer elaboração de sinopses críticas, análise, interpretação e debate de texto, debates assíncronos no fórum, tem um chat lá no Moodle também, né? E vamos utilizar também questionário online, tá? Esses são os recursos didáticos que a gente usa, tá? Então, como eu falei, recursos e procedimentos, Moodle, Zoom, YouTube, Teams, né? O Teams, como eu falei, ele está disponível para caso vocês queiram fazer algum uso, tá? Queiram fazer alguma reunião, alguma coisa assim, vocês podem usar tanto o Zoom quanto o Teams, tá? E assim por diante. Deixa eu ver aqui 2 perguntas para mim que chegaram no chat. Professor, a Thaís. Professor, então quem vem na síncrona só vê no YouTube se precisar rever algo, né? Isso mesmo, tá? Então, veio na síncrona, em princípio, você já teve o conteúdo. Se você quiser rever, reforçar, estudar, fique à vontade, tá? A Carla pergunta, professor, boa noite, as aulas ministradas no YouTube serão as mesmas no Zoom? Exatamente as mesmas, tá? Então, por isso que eu sempre vou gravar as aulas síncronas. Não vai ter nenhuma diferença. Eu vou terminar aqui, a hora que eu desligo, o Zoom já gera um arquivo de vídeo para mim, e é exatamente esse arquivo que eu faço upload lá no YouTube. Tá? Então, as aulas no YouTube são exatamente as mesmas do Zoom. Tá? Aqui tem um cronograma de entregas, tá? Então, onde eu sinalizo com cores para vocês o que é cada coisa, como que vai funcionar, né? Nosso primeiro dia de aula foi dia 20, nosso último dia de aula dia 4 de novembro. Respondam a pesquisa do aluno de ITO lá na turma B, né, no Moodle. Eu já vi que várias pessoas responderam. Conforme a gente for ter mais respostas, for tendo mais respostas, eu vou trazer o resultado dessa pesquisa para vocês mais para frente, tá? E esse é o programa, pessoal. Notem que tanto o programa quanto o cronograma, ele é interativo, tá? Ou seja, em todos os lugares que tem azul, vocês podem clicar porque vai levar vocês direto para aquele assunto, tá? Então, por exemplo, na área de comentários do vídeo no YouTube. Então, se você clicar aqui em YouTube, ó, vai abrir o YouTube da disciplina, tá? Já vai abrir lá a lista. Então, vocês podem fazer o uso do programa e do cronograma desse modo, tá? Ele é totalmente interativo. Onde vocês têm hiperlinks ali, se você clicar naquele hiperlink, ele vai levar você direto para o assunto que está sendo referido no texto. Tá? Então, modelo de sinopse, se está com hiperlink, aquilo ali vai levar vocês direto para o modelo de sinopse. E assim é o programa e o cronograma. Vou fechar aqui porque eu não estou conseguindo voltar. Alguma pergunta, pessoal, sobre o programa da disciplina? A Thaís pergunta, então dá para participar só por aqui? Não tem necessidade de comentar aqui no YouTube, certo? É isso mesmo, Thaís, não tem necessidade. Pessoal, vou passar então para o cronograma, né? Então, como eu falei, é tudo interativo. Então, aqui onde vocês estão vendo, sempre que vocês clicarem nessa coluna aqui, vai abrir o slide daquela aula. E sempre que vocês clicarem nessa coluna aqui, vai abrir o texto, o arquivo do texto, tá? Aqui vocês vão ter basicamente essas 6 colunas. O número da aula, o dia daquela aula, qual que é a atividade ou conteúdo que a gente vai ter, os procedimentos. Essa coluna é muito importante para vocês, que é a coluna entrega. Ou seja, aqui vai estar escrito se vocês precisam entregar alguma atividade naquele dia ou não, tá? E qual que é a modalidade daquele dia de aula. Tá? Então, a gente está, né, semana passada, dia 20 e 22, foi a semana de ambientação. Hoje a gente está aqui no dia 27, né, que é a apresentação e discussão do programa e questões que vocês precisam saber sobre EAD. Então, como eu falei, se vocês clicam aqui nessa coluna, vai abrir, por exemplo, os slides da aula de hoje. Tá? Na aula de quinta-feira, a gente vai ver questões importantes sobre teoria em ADM, a referência é essa, Faria, Mendes e Gonçalves. Como eu disse, vocês clicarem já nessa coluna, vai abrir o PDF do texto. 3 de agosto, a gente vai estudar um texto do Popper, né, sobre ciência e teoria, que é quando vocês têm que entregar a sinopse crítica 1.
Então, notem. 5 de agosto, a gente vai falar sobre limites da TGA, um texto do Mota, de 88. 10 de agosto, a gente vai falar sobre burocracia, clássica e moderna e o conceito de troca, né? Mais um texto do Mota, de 88. 12 de agosto, a gente vai abordar um texto do Michael Reed, de 1999, que fala dos modelos de construção da teoria organizacional, que é quando vocês têm que entregar a sinopse 2. 17 de agosto, a gente vai tratar de dimensões básicas de análise das organizações, texto de referência é esse. Dia 19 de agosto, a primeira prova, tá? Então, atividade avaliativa da unidade 1. No dia 24 de agosto, nós vamos iniciar o estudo do livro inteiro do Garrett Morgan, tá? Que trata das imagens e metáforas organizacionais. Esse livro ele tem 8 capítulos sobre as imagens, e a gente vai abordar um capítulo por aula. Então, a gente vai ter aula do Morgan no dia 24, tá? Dia 24, do dia 24 de agosto até o dia 21 de setembro. Tá? Tem um feriado aqui no meio, né? A gente vai passar quase um mês estudando o livro do Morgan. Tá? Notem que nesse dia 29 de setembro é quando vocês têm que entregar a sinopse crítica 3. E a sinopse crítica 3 é sobre um capítulo desse livro que a gente vai estudar. Qual capítulo? Vocês escolhem. Tá? Então, a sinopse crítica 3 é um capítulo do livro do Morgan, à escolha do aluno. Tá? 23 de setembro, vamos falar de abordagem ecológica, um texto do Baum. As aulas do dia 28 e 30 de setembro não vão ter, porque é a semana acadêmica da UNB. Tá? Então, semana universitária e também a semana acadêmica de administração, que vocês vão estar liberados para participar, não é férias. Tá? 5 de outubro, a gente inicia os paradigmas de produção, falando primeiro de Fordismo e Taylorismo, e depois, dia 7 de outubro, Toyotismo e Volvoísmo. Tá? 12 de setembro, feriado. 12 de outubro, feriado. 14 de outubro, prova da unidade 2. A gente volta dia 19 de outubro, iniciando a unidade 3, falando sobre trabalho, um texto da Lidic, né? 21 de outubro, racionalismo, um texto do Pereira, que é a sinopse crítica 5. 26 de outubro, uma aula de epistemologia, né, com base no texto da Campos, 97. 28 de outubro, economia e administração, que é quando vocês têm que entregar a sinopse crítica 6. Né? Dia 2 de novembro, feriado de finados, e dia 4 de novembro, a última prova da disciplina, né, o último dia de aula, propriamente dito, encerrando com a atividade avaliativa da unidade 3. Tá? Alguma dúvida sobre o cronograma, pessoal? Tá legal. Então, vamos seguir aqui. Né? Deixa eu mostrar, então, bem rapidamente para vocês o Moodle da disciplina. Tá? Então, esse aqui é basicamente o nosso Moodle. Né? Eu sei que vocês já viram aí, já devem ter entrado. Né? A Carla pergunta, professor, então as leituras obrigatórias devem ser lidas antes da aula ou estes referem-se somente às análises críticas que devem ser entregues? Leitura obrigatória é sempre a leitura que você tem que fazer antes da aula. Tá? Sinopse acaba sendo uma leitura obrigatória porque você vai ter que entregar a sinopse. Né? Então, se você quiser fazer sinopse, vai ter que ler o texto. Mas quando aparece leitura obrigatória, não é para entregar a leitura obrigatória, é para fazer a leitura obrigatória antes da aula. Tá? Então, esse aqui é o nosso Moodle, né? Tem um fórum geral onde vocês podem postar tópicos. Isso aqui é basicamente uma lista de e-mails, tá? Então, é a lista de e-mails da disciplina. Postou um tópico aqui, todo mundo recebe em formato de e-mail, tá? Tem um chat também, tá? Por texto instantâneo. Geralmente as pessoas não usam isso aqui, mas como está disponível uma tecnologia, se vocês quiserem usar o chat, está tranquilo. Tem uma sala aberta de videoconferência pelo Teams para vocês, tá? Eu já expliquei, né? Eu particularmente não gosto do Teams, eu acho que o Zoom é extremamente superior a ele naquilo que ele faz, né? Que é transmissão e gravação de reuniões, de aulas e assim por diante, né? Mas o Teams é a plataforma institucional, né? Então nós temos que estimular na medida do possível. A UNB não nos obriga a usar o Teams, né? Ela disponibiliza para nós, mas também nos dá a opção de usar
basicamente a plataforma que a gente quiser, tá? Mas como é plataforma institucional, eu mesmo usando o Zoom, eu fiz aqui um link para vocês com uma sala livre, tá? Quiser fazer reunião, alguma coisa, é só clicar aqui no link, a sala está disponível 24 horas por dia. Aulas síncronas via Zoom, tá? Mesma coisa que o Teams, só que a diferença é que é por aqui que eu vou dar minhas aulas, né? Só que essa também é uma sala que está disponível para vocês 24 horas por dia, tá? Vocês podem utilizar essa sala aqui o momento que vocês quiserem, tá? Para fazer qualquer tipo de atividade sempre relacionada à disciplina. As aulas assíncronas no YouTube, né? Então, se vocês perceberem, o Moodle hoje ele é integrado com o YouTube, né? Ele permite que o player do vídeo já fique aqui disponível. Vai ser sempre a aula mais atual, tá? A lista é sempre grande, né? Vão ter lá 20, 30 aulas, mas aqui vai ficar disponível sempre a última aula, tá? Então, se vocês clicarem direto aqui, ele já começa a tocar o conteúdo, tá? Aqui a gente tem o plano de curso, modelo de sinopse, perfil do aluno, né? Programa, cronograma e calendário são os arquivos que vocês já conhecem. Aqui, nessa pasta, modelo de sinopse crítica, é onde vocês vão encontrar o modelo para entregar a sinopse crítica da disciplina. Eu só aceito nesse modelo, tá, pessoal? Então, tem que usar esse modelo porque ele tem uma razão de ser, tá? Eu cobro ali coisas específicas que para serem avaliadas de vocês. Então, aqui tem um exemplo de sinopse crítica preenchida, óbvio, com um texto que não tem nada a ver com a disciplina, né? E vocês vão baixar esse modelo de sinopse crítica vazio, né? Abrir ele aqui. Deixa eu esperar ele abrir. Vamos tentar de novo. Professor. Sim. A entrega da sinopse é pelo aprender? Isso, é pelo aprender. Já vou mostrar ali já. Obrigada. Não tô conseguindo abrir o arquivo da sinopse, tá? Mas vocês vão encontrar lá. Basicamente, vocês vão ter 4 partes para preencher na sinopse. A parte de referência dos textos, tá? Onde que vocês encontram a referência completa do texto que vocês vão estar fazendo a sinopse? Aqui no programa da disciplina. Ó, no programa da disciplina, ao final, tem toda a bibliografia. Tá? Então, para preencher aquela primeira, que vocês vão ver que é uma matriz, né? Uma tabela que vem assim, bem no topo do arquivo da sinopse, vocês vão retirar as informações daqui. Tá? Página, editora, autor, ano, tudo que está lá. Tá? Depois vocês vão ter uma parte onde vocês vão preencher qual que é o objetivo do texto. Tá? Então, o objetivo do texto é sempre bem objetivo, como o próprio nome diz. Tá? 1, 2 linhas. Então, o objetivo do texto é apresentar a abordagem ecológica. Né? O objetivo do texto é discutir o paradigma toyotista de produção. Né? O objetivo do texto é apresentar a imagem de cultura organizacional. Então, vocês vão escrever qual que é o objetivo do texto que vocês entenderam. Depois tem uma terceira parte, que é a sinopse propriamente dita, que é o fichamento, que é onde vocês vão colocar ali nas palavras de vocês as principais ideias do texto. E, ao final, é por isso que ela se chama sinopse crítica, porque, ao final, vocês têm que dar um posicionamento crítico de vocês em relação àquele texto. Tá? Se atentem, pessoal, por quê? Porque posicionamento crítico não é ficar criticando ou elogiando o texto de modo um pouco vazio. Tá? Então, um exemplo de crítica ou elogio, né, vazio. Eu achei o texto muito longo. Né? Eu também acho vários textos muito longos, né? Mas o conteúdo deles são excelentes. Né? O texto ser longo não diz absolutamente nada sobre a qualidade ou mérito da ideia que está ali dentro. Tá? Ou assim, professor, nossa, achei um texto muito interessante, obrigado por disponibilizar para nós, vai ajudar muito na minha carreira. Né? Isso é um elogio também bem-vindo, né? Eu agradeço e tal, mas é um elogio do ponto de vista de mérito vazio. Tá? Então, a parte crítica da sinopse é assim, a ideia do autor encontra referência dentro de várias práticas que a gente vê no campo da administração,
ou a posição desse autor é criticada pelo autor tal. E isso é uma crítica bem feita. Tá? Não precisa ser um texto inteiro, escrever ali 3, 4 linhas está de bom tamanho. Eu só adianto vocês que não adianta ficar enchendo linguiça nessa parte da sinopse crítica. Tá? O texto é muito longo, é cansativo, ou nossa, que texto maravilhoso, adorei ler. Nós queremos ouvir, o que eu quero avaliar de vocês, né? Quer dizer, é a capacidade crítica de vocês sobre depreender, criticar, analisar de modo um pouco mais profundo o mérito e o conteúdo do texto. Tá? Então, se atentem a isso. Vamos descer aqui, então. E aí o Moodle vem com as 3 unidades de conteúdo. Tá? As 3 unidades aqui no Moodle, elas são idênticas. Muda só o conteúdo, elas são idênticas em forma. Tá? Então, em todas as unidades, vocês sempre vão ter uma pasta com todos os textos das unidades, todos os textos em PDF, tá? Todos os slides da unidade, de todas as minhas aulas. Tá? Então, tá aqui, ó, slides da unidade 1. Deem um desconto, porque isso aqui são os slides quando eu dei essa aula, essa disciplina pela primeira vez. Então, esse ano está completando, acho que 11 anos. Tá? Então, os slides aqui são 2010, 2009. Se tiver alguma mudança importante de conteúdo, eu atualizo. Tá? Se não tiver, os slides são os mesmos desde sempre. Tá? Então, todos os slides, no caso aqui da unidade 1. E aqui veio, como acho que foi a Thaís, né? Ou a Carla, não sei quem que me perguntou, onde que entrega, tá? Tem até mais gente aqui no chat que eu estou olhando aqui, o João Eduardo também perguntando, e aqui então vem as partes de entrega das sinopses, e como eu falei, é idêntico em todas as unidades, tá? Entrega da sinopse 1, da sinopse 2, da sinopse 3, da sinopse 4, 5 e 6. Então isso aqui é um upload básico de arquivo, você vai entrar aqui, né? Essa aqui é a minha tela, tá? A tela de vocês não vai ser igual a essa. Vai ter eu posso até simular aqui, colocar aqui meu papel como aluno. Então, vocês vão entrar aqui, entrega da sinopse crítica 1, tá? Adicionar envio. E aí vocês vão fazer o upload do arquivo aqui, ó, tá? E salvar as mudanças. Acabou, tá entregue a sinopse. Pode alterar, depois que entregou, quer substituir o arquivo, só enviar de novo, tá? Então, é basicamente assim que se entrega a sinopse. 1, 2, 3 até a 6 é tudo igual. Pesquisa de perfil do aluno, né? Já falei, entrem lá, respondam. Eu vi aqui no meu perfil, parece que já tinham 25 respostas, tá? Já é até bastante, né? Um pouco mais da metade, mas eu vou esperar encher mais o banco para poder mostrar os resultados para vocês. E aqui, ao final da unidade, tem a atividade avaliativa daquela unidade, tá? Que é também normal, né? Totalmente autoinstrucional. Clica no link, vai ter uma instrução aqui para vocês, o que aquela prova avalia, como proceder, tal. Aqui no dia, tá? Esse questionário está fechado, mas no dia esse link aqui vai ser substituído por um link para você acessar o questionário. Aí você vai entrar aqui e vai responder as questões normal, tá? E esse é o Moodle, pessoal. Então, como eu falei, essa é a unidade 1 que eu mostrei, mas a unidade 2 e a unidade 3 são idênticas, tá? Em forma. Em termos de forma, elas são idênticas. O que vai mudar são os textos que vão ter ali dentro, os slides e assim por diante, tá? Mas, basicamente, as 3 unidades são essas aí, aqui do Moodle. E o nosso Moodle é esse, pessoal. Alguma dúvida? Ficou alguma coisa de dúvida para trás? Alguma questão que vocês queriam fazer sobre o Moodle ou sobre o que eu falei até agora? Tá tranquilo? Tá. Vamos então passar para o nosso último tópico da aula de hoje, porque, né, para a gente poder finalizar, já são quase 8 horas, né? Para a gente falar então dessas questões relativas aqui a EAD, tá? Bom, pessoal, então, questões que vocês precisam saber sobre educação à distância para ter um melhor rendimento, né? Essa é uma aula que é off-topic aqui na nossa disciplina, né? Porque a nossa disciplina é sobre introdução a teorias organizacionais,
Mas eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse tema, porque é o tema que eu tenho estudado desde o meu mestrado, do meu doutorado, né? Eu pesquiso, eu publico, eu trabalho, eu presto consultoria, também em educação à distância, né? Então, é um tema que eu me sinto muito à vontade para poder falar para vocês e passar para vocês um conteúdo minimamente decente, né? E como eu falei, é um assunto muito relevante em função do período que a gente vive, tá? Então, por isso, a gente precisa de falar de questões relevantes sobre EAD. Dentro desse espírito de ajudar vocês, tá? Espírito de mostrar para vocês o que é e como ter um melhor rendimento. Então, o nosso objetivo hoje aqui é discutir questões importantes relacionadas ao EAD, ao desempenho e à evasão de alunos nesse ambiente, né? Evasão é desistência, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que um pouco as pesquisas na área têm feito nesse aspecto, tá? Deixa eu só... Peraí, que tem um slide que eu acho que está faltando. Tá. Esse aqui. Por que é importante a gente falar sobre isso, né, pessoal? Por que a gente vai falar sobre esse assunto nessa disciplina, né? Bom, a primeira coisa que parece importante, né, é que daqui para frente nada mais vai ser igual, né? Então, todos os nossos meios de relação, sejam eles sociais, profissionais, íntimos, afetivos, familiares, a partir do processo que a gente está vivendo com essa pandemia, eles vão ser modificados, permanentemente modificados, tá? Para mais, né? Uns vão mudar muito, vão mudar bastante, outros para menos. Mas daqui para frente, a realidade, tanto da educação quanto da comunicação à distância, da interação à distância, ela veio para ficar, tá? Então, essa é a primeira razão importante da gente poder falar sobre EAD, né? Nós vamos, na verdade, estar nos antecipando a uma realidade que cada vez mais, com o passar do tempo, vai ficar mais concreta, mais permanente, mais dominante e hegemônica na nossa realidade, como eu falei, pessoal, profissional, afetiva e assim por diante, né? Outra razão importante da gente falar sobre isso é que relativamente pouca gente conhece educação à distância, né? Na verdade, a educação à distância sempre foi um termo um pouco marginal, né? Ou seja, pouca gente se interessou, a própria ciência e a academia também, né? No campo da atuação profissional, as questões, né, das empresas, das organizações, os processos realizados à distância sempre foram processos acessórios, né? Em geral, as organizações não estão acostumadas a fazer os seus processos fins, salvo aquelas que têm essa vocação, né, para trabalhar à distância, mas a grande maioria das organizações não discute, não produz, a academia também, então pouca gente conhece as coisas relacionadas à educação à distância, né? E eu tenho certeza que dentro dessa disciplina o cenário não é diferente, né? Eu aposto que vocês têm pouca, relativamente, né, se comparado com o que existe, vocês têm relativamente poucas informações de qualidade sobre educação à distância, né? Então é importante a gente orientar isso também, tá? A administração, que é a área que a gente está, ela está muito atrás de outras áreas da ciência sobre educação à distância, né? Se vocês pegam, por exemplo, a área da psicologia organizacional, lá as pessoas estudam educação à distância há quase 100 anos, né? A educação à distância, na prática, surgiu no século XIX, né? Ou seja, a educação provida por um professor, estando esse professor separado fisicamente do aluno, né? Nasceu em Boston, nos Estados Unidos, com um professor de sociologia que anunciou no jornal, falando: sou professor de sociologia, se você pretende receber lições sobre sociologia impressas na sua casa, me envie uma carta para esse endereço. As pessoas enviavam a carta para ele, falando: professor, quero receber. E ele enviava esses textos impressos sobre aquele assunto. Então, a educação à distância é uma coisa que já tem quase 2 séculos. Não é algo que foi inventado e que nasceu com o computador, né, ou com a tecnologia. Óbvio que ela foi radicalmente modificada a partir das tecnologias da informação que surgiram, né? É um divisor de águas, até a gente pode se dizer. Mas é errado a gente dizer que a educação à distância nasceu com um computador. Educação à distância existe há muito tempo.
E nós, da administração, estamos bem atrás de outras áreas que já estudam isso há mais tempo, né? Então, outra razão importante. Outra razão importante de falar sobre isso é que se a gente espera que vocês ajam sobre essa nova realidade que está se impondo, vocês precisam, antes de agir sobre ela, conhecê-la, né? Vocês não terem uma atuação aleatória. Tá? Então, antes de agir sobre a realidade, conhecer, saber o que é uma disciplina e como que ela acontece, vocês precisam conhecer, estudar, estar atentos ao que é aquilo, né? E a última razão é que tudo que a gente vai falar aqui, pessoal, são também parâmetros esperados para esta disciplina. Tá? Então, ao mesmo tempo que eu estou falando para vocês e dando orientações macro, né, sobre coisas que vocês podem fazer em outras disciplinas e que vão ajudar vocês na vida EAD de vocês, são coisas que eu também espero nessa disciplina de vocês. Tá? Então, é como se aqui a gente estivesse lendo uma segunda parte do programa da disciplina, especificamente em relação às questões de EAD. Então, essas são nossas razões para poder discutir aqui, hoje. Tá? Pessoal, agora falando sobre algumas questões importantes, né, que vocês devem se fazer, né? Talvez a primeira delas é assim, qual que é a principal mudança que eu vou ver nessa disciplina à distância ou na educação à distância, se comparado, né, com o ensino presencial que eu estava acostumado a ter na UNB? Né? Quais são as principais diferenças que eu vou vivenciar, que eu vou viver, que eu vou ter que administrar? Né? E a primeira delas, e para mim é a mais importante, pessoal, é a mais importante de todas as diferenças que existem entre o ensino presencial e o ensino à distância, é a questão da autonomia. Porque é claro que vocês são autônomos tanto à distância quanto presencial, mas no ensino presencial vocês têm uma certa autonomia reduzida. Por quê? Porque quando o ensino acontece presencialmente, a gente acaba até sem querer exercendo um certo controle, né? Do tipo, por exemplo, quando a aula é presencial, vocês só podem assistir a aula naquele momento. Então, a aula é das 7h40, lá no pavilhão Anísio Teixeira, não teve naquela aula, perdeu a aula. Na educação à distância, é exatamente o contrário. Vocês podem assistir a aula quando e onde quiser. Então, vocês passam a ter uma autonomia muito grande como alunos. E, pessoal, acreditem, por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque a autonomia, eu quero ressaltar o lado positivo da autonomia. Não só isso, pessoal. Eu quero principalmente ressaltar para vocês o lado negativo da autonomia. Por quê? Porque autonomia implica em responsabilidade, né? Então, não adianta nada você ser autônomo para fazer coisa errada. Então, eu sou um sujeito autônomo, né? Eu saio batendo o carro aí na rua, eu saio tirando racha, eu vou e brigo em festa, né? Por quê? Porque eu quero, ou seja, porque eu sou autônomo. Mas o que adianta você ter autonomia para fazer coisa errada? Então, a EAD, ela é um pouco assim, ao mesmo tempo em que ela dá autonomia, a questão principal não é que você tem autonomia, a questão principal para vocês é como vocês vão usar essa autonomia. Se pode assistir aula onde e quando quiser, vocês realmente vão assistir a aula? Né? Se pode fazer a prova a qualquer momento do dia, vocês realmente vão fazer a prova? Se pode entregar a sinopse até 15 dias atrasado, vocês vão entregar a sinopse? Não sei. E isso, sinceramente, não me preocupa. Porque são todos adultos aqui. Quer entregar, quer fazer, não quer, por mim, tanto faz. Eu vou dar nota ao final do semestre. Mas a autonomia, ela nunca pode ser desacompanhada de responsabilidade. E isso é uma armadilha muito grande para os alunos que a gente tem visto. Como eles não estão acostumados na UNB, muitos pegam essa autonomia que a EAD dá e fazem um uso errado dela, fazem um uso abusivo.
Então, já que eu tenho autonomia para ver onde e quando eu quiser, eu vou postergar, a hora que vai ver, não assistiu. Já que eu tenho autonomia para entregar a sinopse daqui X dias, eu vou deixando, chegou lá, passou, não entregou. Então, se atentem que em EAD, a autonomia é uma faca de dois gumes. Se você tem autonomia e junto com essa autonomia você tem responsabilidade, legal. Você vai ser um cara que vai ter um rendimento muito bom na disciplina. Você vai pegar as coisas, vai saber usar, vai entregar tudo na hora, vai ter nota, vai ter engajamento, vai aprender e tal. Agora, se você é um cara que não tem responsabilidade e vai fazer o uso da autonomia que a EAD te dá, a chance de que você faça coisa errada é muito maior. Não significa que necessariamente você vai fazer. Mas a chance de que você faça é muito maior. Então, a principal diferença que vocês vão ver, pessoal, é a autonomia. E como eu falei, usem bem essa autonomia. Não achem que, legal, agora a gente tem autonomia, era tudo que eu sempre quis, assistir aula quando e onde quiser. A hora que você vai ver, você não assiste nenhuma aula. Você não aprendeu nada, você reprovou na disciplina. Tá? Outra coisa importante, pessoal, é que a AD ela vai permitir que vocês tenham um tempo muito mais livre. Né? Imaginem vocês, eu sei aqui porque eu já olhei alguns resultados da nossa pesquisa, né? A maioria, pelo menos do que eu olhei semana passada, a maioria de quem respondeu, não posso afirmar que é a maioria da disciplina, mas a maioria de quem respondeu até semana passada eram pessoas que não moravam no plano, que não moram no plano. Né? Quanto tempo vocês que não moram no plano perdem de trânsito, de transporte, né, para ir e voltar da UNB? Eu já ouvi relatos de 3 horas, 4 horas, no mínimo 1 hora. Então, peguem só esse exemplo e vejam que agora vocês não têm necessidade de ir para o UNB. Então, isso faz com que vocês tenham um tempo muito mais livre. Então, aquele cara que perdia 3 horas, né, o Bruno fala aqui, eu gastava 4 horas. Então, o Bruno, por exemplo, você passa a ter 4 horas a mais no seu dia. E o que acontece? A ideia aqui é um pouco igual à autonomia. Sabe o que o pessoal faz com esse tempo livre, pessoal? Se entope de trabalho. E isso é péssimo. Tá? É uma outra armadilha. Então, você, com o tempo, você vai vendo que você tem tempo livre. Por exemplo, o que é muito comum agora que a gente tem visto, né? Eu estou lá na chefia do departamento, antes de estar na chefia, eu fui 4 anos coordenador. Então, fiz muita matrícula, conheço muito aluno, sei de ajuste, de problema e tal. Nessa época da pandemia, começou a ser muito comum alunos com 9, 10, 12 disciplinas. E eu quando isso chega a mim, eu aviso o camarada. Falo, cara, não dá para você fazer. 9 já é demais, pega 6. Né? Não, mas agora eu não vou mais ter trânsito, o meu inglês também fechou por causa da pandemia, eu fazia balé, aí não está tendo aula porque a pandemia não sei o quê, eu não preciso ir mais, né? Enfim, várias atividades que eu tinha, agora eu não tenho mais. Portanto, eu tenho mais tempo livre. E eu, ao ter tempo livre, o que eu faço? Eu me entupo com outras atividades. Não façam isso, pessoal. Primeiro que vocês não precisam. Ninguém precisa fazer 12 disciplinas num semestre. Eu aposto com vocês que 100% dos alunos de administração, ninguém precisa, tá? Não é que quer, mas ninguém precisa fazer 12 disciplinas num semestre. 0 pessoas precisam. Tá? 0. Então, se atentem, porque a EAD vai permitir vocês terem mais tempo livre, mas também vai armar uma armadilha do tipo, que aí é igual autonomia, né? Eu tenho autonomia, a pergunta da autonomia é, tá, como eu vou usar essa autonomia? A pergunta do tempo livre é a mesma coisa. Tenho mais tempo livre. A pergunta é, como eu vou usar esse tempo livre? E o que eu recomendo, pessoal, é cuidem de vocês, cuidem da saúde física e mental de vocês, né? Invistam esse tempo, sei lá, para cuidar da saúde, né? Invistam esse tempo para cuidar da família, invistam esse tempo para ir visitar um amigo, sabe? Invistam esse tempo para arranjar um companheiro, uma companheira. Não atolem o tempo de vocês com trabalho, né?
Não precisa disso. Então, se atentem, porque o resultado final de quem tem sobrecarga de trabalho é ter problema de saúde física e mental. Tá? Então, se atentem. Outra questão importante que vocês vão ter que se acostumar. A aprendizagem de vocês agora, pessoal, passa a ser solitária. Tá? O ensino presencial, ele permite a interação de grupos, né? Para aprendizado. Então, você está ali com seus colegas, você está interagindo no tempo, você está com pessoas quase o tempo inteiro no ensino presencial. O EAD dá uma mudança de 180 graus nessa história. Em educação à distância, vocês passam a ser solitários. Ah, mas não tem interação à distância? Claro que tem. Né? A gente está, por exemplo, que está interagindo. Mas é uma interação pobre, pessoal. Ou uma interação empobrecida. Né? Como eu falei para vocês, peguem, por exemplo, aqui o exemplo das câmeras. Ninguém liga câmera. Né? A gente fica falando aqui, eu não vejo o rosto de vocês, não sei quem vocês são. Né? Então, a gente tem uma oportunidade de interação à distância, mas é uma interação empobrecida. Entendem? Então, a aprendizagem de vocês nesses semestres à distância vai ser, sim, uma aprendizagem muito mais solitária, o que reforça ainda mais a questão da autonomia. Né? Tem que saber, a partir de agora, se adaptar a essa aprendizagem solitária e assim por diante. Tá? Outra coisa importante é vocês se atentarem para a estrutura física e tecnológica que vocês têm disponíveis. Tá? Isso impacta muito diretamente, até por isso que eu fiz a pesquisa lá, para saber as condições de tecnologia que vocês têm disponíveis. Né? 99% da turma consegue fazer a disciplina. Né? Agora, se atentem. Tá? É importante, eu sei que isso nem todo mundo pode, tal, mas sempre que possível, ter um ambiente de estudo adequado, silencioso, com uma boa temperatura, confortável, um equipamento que funcione minimamente bem, né? Uma internet que tenha uma velocidade mínima também, não precisa ser nada ultra ligeiro, mas algo que permita você pelo menos assistir uma aula ou participar de uma aula ao vivo. Tá? Então, isso vai impactar, sim. Outras coisas, né? Como que... Bom, ali a gente pautou, então, a seguinte pergunta, né? Quais são as diferenças que eu vou ver entre um ensino e outro? Outra pergunta que geralmente as pessoas fazem é como que eu ajo e me comporto adequadamente nesse novo ambiente? Né? Porque é um ambiente completamente novo de interação que a gente está tendo. E se ele é um ambiente completamente novo, isso significa que ele tem novas regras, novos padrões de ação e de pensamento. Né? Então, vejam aqui algumas dicas que eu dou para vocês sobre como agir e se comportar em disciplinas à distância. Né? Se o pacote de dados de vocês é limitado, prefira as atividades assíncronas. Não adianta querer participar de atividades síncronas se o seu pacote de dados não tem uma velocidade que vai suportar aquilo. Por isso que, por exemplo, todas as minhas disciplinas, nesse período, elas são síncronas e assíncronas. Porque se o camarada não tem condição de acompanhar as coisas síncronas, que são um pouco mais pesadas, ele pode perfeitamente acompanhar tudo offline. Né? Entrar no YouTube, que é muito mais leve para você ver lá, um chat, um comentário que é texto. Então, se atente. Se vocês têm um pacote de dados limitado, faça um uso econômico dele. Né? Sempre tem o seu perfil preenchido por completo nas plataformas, pessoal. Tá? A não ser que você tenha o interesse de que ninguém te encontre. O que eu vou partir do princípio de que ninguém quer aqui. Né? Eu vou partir do princípio aqui de que todas são boas pessoas e que todas as pessoas que estão aqui nessa disciplina queiram estar visíveis para a sociedade. Né? E o que acontece? Agora, em EAD, todo o nosso perfil é virtual, pessoal. Então, se tem um perfil de vocês lá no Moodle, preencha por completo, coloque foto, coloque e-mail, coloque seu interesse, seu currículo. Óbvio, não vai ficar colocando informação sensível. Mas tudo isso, por exemplo, que eu acabei de citar aqui, é tudo coisa que já está disponível ou nas redes sociais de vocês, ou em algum outro lugar. Tá? Mas para as plataformas institucionais,
Sempre preencha o perfil por completo, tá? Às vezes, por exemplo, eu preciso entrar em contato com vocês e não estou conseguindo por nenhum outro meio. Às vezes eu entro lá no perfil de vocês, tem o telefone do cara, né? Ou tem um e-mail, ou tem um e-mail alternativo que não é o e-mail da UNB que eu tenho acesso, e eu posso estar querendo tratar, por exemplo, de uma reprovação ou de uma aprovação sua na disciplina. Então, sempre em ambientes virtuais, tenha o perfil o mais completo possível, tá? Tem acesso a todas as plataformas necessárias com antecedência, tá? Então, vamos usar o Zoom? Então, antes da aula, já entra, baixa o Zoom, vê lá, entra, testa, faz o login, assim por diante. Vamos usar o Moodle? Com antecedência, entra no Moodle, se inscreve, explora o Moodle, veja os arquivos, né? Vamos usar o Teams, né? Outra disciplina, vai usar o Teams, entre com antecedência no Teams, faça um teste, entre na sala de aula, veja como é que é, e assim por diante. Tá? Então, tenha sempre esse acesso precavido às plataformas. E essa aqui é uma dica muito valiosa, pessoal. Sempre baixem todos os arquivos e copie todos os links possíveis em todas as disciplinas. Isso aqui pode ser a diferença entre ser aprovado e reprovado. Tá? Às vezes você fez a sinopse, ou você vai começar a fazer a sinopse, mas o Moodle caiu, está fora do ar. Puxa, e agora? A sinopse é sobre qual texto? Às vezes eu sei sobre qual texto que é, mas eu não tenho o texto porque o Moodle está fora. Então, inclusive para essa aqui, baixem todos os arquivos da disciplina e copiem todos os links. Geralmente eu copio o link num documento do Word. Tá? Abra um documento no Word e coloque ali link do Zoom, link do WhatsApp, link do Teams, né? Link do... link. Em arquivo de Word eu coloco todos, copio e colo todos os links ali. E os arquivos baixem. Porque às vezes, como eu falei, pode ser a diferença. No momento que você entregar, o Moodle estava fora. Aí a hora que o Moodle voltou, foi faltando 15 minutos para fechar aquela atividade. Se você já baixou tudo, você conseguiu fazer a sua tarefa normal, e quando o Moodle voltou, a tarefa está pronta, você só faz o upload. Tá? Então, sempre façam um backup completo de todas as disciplinas de vocês. Tá? Sempre. Outra coisa, né? Já falei isso, em termos de comportamento e ação em AD. Não copiem material da disciplina, não reproduzem outros meios, sem autorização do professor. Tá? Isso é um assunto bem sério, tá, pessoal? Plágio ou qualquer coisa que o valha é talvez um dos crimes mais graves que você pode cometer na academia. Tá? A academia vive de ideias, pessoal. Né? Se a academia vive de ideias, existe algo mais grave do que copiar a ideia de alguém e ir lá falar que é sua? Por exemplo, é um exemplo de um mau uso que pode ser feito, né? Não existe coisa pior que isso. Tá? Então, nunca copiem, reproduzam, a não ser que vocês tenham autorização do professor. Tá? Professor, gostei do material, eu trabalho numa empresa que o pessoal queria conhecer essa aula. Posso compartilhar com eles? Pode, sem problema. O professor tem total interesse, inclusive. Tá? Mas não façam de um modo errado, porque isso pode, sim, dependendo da gravidade, do tamanho, da proporção que a coisa tomar, isso pode redundar e ocasionar processos jurídicos e coisas piores. Tá? Nunca, pessoal, não é nem não compartilhe, aqui na verdade deveria até ser nunca, né? No lugar de não compartilhe. Nunca compartilhe dados de acesso da disciplina com pessoas não matriculadas nela. Tá? Nunca, nunca façam isso. Se a pessoa não tem acesso àquela disciplina, é porque é para ela não ter acesso àquela disciplina. E se ela é para ela não ter acesso àquela disciplina, mas ela deseja ter acesso àquela disciplina, muito possivelmente é porque alguma coisa ela quer aprontar, né? O que ela quer fazer nessa disciplina se ela não tem acesso aqui? Mas é aprender? A UNB não permite alunos não matriculados na disciplina, mesmo quando é presencial, pessoal. A UNB não permite alunos que a gente chama de ouvintes, né? Nas disciplinas de graduação. Graduação é só quem está matriculado, não tem aluno especial, não tem nada. Tá? Isso para falar do lado bom, né? Porque o que a gente tem visto nos últimos meses? Pessoas de fora da disciplina que entram lá e ficam fazendo propaganda nazista, pornografia, entra para estragar a aula.
né? E aí, o que acontece, pessoal? Quem tem que ser punido não é só quem entrou lá e fez o que fez. Quem tem que ser punido é também quem compartilhou o contato, que foi quem permitiu que essa pessoa entrasse. Então, nunca compartilhe nenhum dado de acesso a quem não é para estar nessa disciplina, tá? Em aulas síncronas, como eu disse, né? Liga a câmera, mute o microfone, não interrompa a fala do outro, tá? Aqui na nossa comunicação à distância tem o que a gente chama de delay, né? Toda comunicação à distância tem um certo atraso. Entre o tempo que eu falo, isso é processado e chega a você. Então, quando tem mais de uma pessoa falando, além de duas pessoas falando ao mesmo tempo, o delay entre elas bagunça tudo. Tá? Então, sempre saiba assim, a pessoa falou, por exemplo, eu pergunto aqui, alguém está me ouvindo? Eu sempre vou esperar pelo menos uns 10 segundos para alguém me responder. Porque eu vou perguntar, alguém está me ouvindo, isso tem que chegar lá na pessoa, depois de alguns segundos, aí ela vai ter que transmitir a mensagem dela e isso vai levar alguns segundos para chegar para mim. Né? Então, sempre vai ter um delay. Tá? Use fone e microfone, isso é muito bom, tá, pessoal? Use fone com microfone. Para aula à distância, para mim, não tem coisa melhor do que fone e microfone, né? Porque, primeiro, que o áudio sai muito melhor para quem está te ouvindo, e outra, que o fone está no seu ouvido te deixa muito mais imerso naquela aula, né? O fato de você estar com estímulo auditivo aqui, ó, né, fechado, isso aqui aumenta muito mais a sua concentração naquilo que está sendo dito. Porque você não tem, ou tem muito menos interferência externa. Tá? Então, quem puder, use fone, microfone, esteja em ambiente silencioso. Tá? Bom, pessoal, só para atentar vocês, algumas coisas que podem ajudar vocês a ter um bom desempenho. Tá? Coisas que vão ajudar vocês a ter um desempenho adequado em qualquer disciplina à distância. Aqui são todos resultados de pesquisas empíricas, experimentos, tá, que são relatados aí na literatura científica de educação à distância. Como eu falei para vocês, eu já acompanho, produzo, escrevo e dou assessoria há pelo menos 10 anos. Né? Então, o que as pesquisas dizem para nós? Que são variáveis que, uma vez que o aluno as apresenta, esse aluno aumenta muito a chance dele de ter um desempenho bom na disciplina, ou excelente. Tá? Qualidade do ambiente virtual e da proposta pedagógica do curso, isso é uma coisa de responsabilidade minha. Tá? Então, qualidade do Moodle e do programa e do cronograma da disciplina impactam no desempenho de vocês. Então, por isso que eu tento aplicar tudo aquilo que eu aprendi sobre educação à distância, ergonomia, né, avaliação, feedback, dentro da proposta pedagógica dessa disciplina. Por quê? Porque eu sei que se vocês tiverem essa condição vinda do professor, vocês tendem a ter um desempenho melhor. Né? Estilo de aprendizagem, né? Então, o que é estilo de aprendizagem? É um modo que você tem como preferência para aprender. Então, a gente tem basicamente, se não me falha a memória, três estilos, né? Material escrito, áudio e som e ajuda social. Então, a pessoa pode preferir aprender só lendo, que é material escrito, ou a pessoa pode preferir aprender vendo áudio e vídeo, ou a pessoa pode preferir aprender com ajuda social, que é de outras pessoas. Então, alguém ali ensinando ela. Né? Então, o estilo de aprendizagem que você tem, eu prefiro textos. Você vai se dar melhor em aulas que trabalham mais com texto. Né? Eu prefiro ajuda social. Né? Eu aprendo mais quando eu estou em grupo. Vocês tendem a se dar melhor em aulas que vão ter dinâmicas de grupo. E assim por diante. Tá? Autoeficácia. O que é autoeficácia, pessoal? O quanto você acredita que você é capaz de atingir aquele objetivo. Então, quanto mais autoeficaz você for, ou seja, não, esse é um objetivo que eu consigo. Se eu não conseguir, eu vou tentar, eu vou estudar, eu vou correr atrás e eu vou conseguir. Quanto mais autoeficaz você é, melhor tende a ser o seu desempenho nas disciplinas de educação à distância. Né? Aquelas pessoas que, não, eu não gosto disso, eu não me dou bem com tecnologia, eu não sei usar fórum, eu não sei acessar Zoom, já é aquela pessoa que vem com uma atitude negativa, só de ver, ela nem tenta, essa pessoa tende a ter um desempenho pior em EAD.
Pessoas que são mais autoeficazes, ou seja, que confiam que elas próprias podem atingir aquele objetivo e fazem coisas para atingir, tendem a melhorar. Condições do ambiente de estudo, como eu falei, isso aqui também é muito importante. Tá? Então, o ambiente é silêncio, aspecto térmico, de temperatura, se alguém te atrapalha ou não durante a aula, se você tem que cuidar de um bebê ou de um idoso, a condição do seu fone, a condição da sua internet, todas essas condições ambientais de estudo impactam o desempenho de vocês, né? E própria qualidade de vida também. Atualmente, né, mais recentemente, tem vários estudos demonstrando, né, que, por exemplo, pessoas que têm dor nas costas ou problema de coluna tendem a ter um desempenho pior quando o ensino é à distância, né? Por quê? Porque, óbvio, a pessoa fica muito mais tempo sentado ali o tempo inteiro, né? E aí essas pessoas que vão ter problema de coluna, elas vão se sentir mais incomodadas e o aprendizado delas vai estar ameaçado, né? Então, essas são as variáveis de desempenho, tá, pessoal? Então, se vocês querem ter um bom desempenho, aqui estão alguns exemplos de coisas que vocês precisam se atentar e cuidar nas disciplinas em AD, né? Ou seja, fazer as coisas, ser autoeficaz, ter um bom ambiente de estudo na medida do possível, né? Ter vários estilos de aprendizagem e não um único, e assim por diante. Ter uma boa saúde física e mental, né? Para finalizar, eu queria falar de evasão. De um lado, a gente tem desempenho, né? Ou seja, coisas que podem ajudar vocês a terem um desempenho positivo. E aqui eu quero falar de algumas coisas que podem levar vocês a desistirem da disciplina, né? Ou seja, coisas que vocês podem deixar de fazer e vão acabar desistindo, ou seja, vão acabar evadindo, né? Primeiro, falta de vínculo com a disciplina. O que é vínculo, pessoal? Vínculo é entrar no Moodle, baixar os programas, assistir a aula, ligar a câmera, participar da aula, interagir com o professor, interagir com os colegas, ler os textos. Isso tudo vai sendo somado e vai formando o que a gente chama de vínculo com a disciplina. Quanto mais você lê, você interage, você se interessa, você pergunta, você age, você atua naquela disciplina, maior vai ser seu vínculo com ela. E quanto maior for o seu vínculo, menor é a chance de você evadir. Então, criem vínculo com a disciplina. Entendeu? Então, por isso que eu falo, vejam o cronograma, acompanhem, façam as tarefas, acompanhem as atividades, se interessem, façam perguntas. Por quê? Porque isso tudo está agindo para além daquele conteúdo específico. Então, por exemplo, quando você faz uma pergunta, você não está só fazendo aquela pergunta. E você não está só aprendendo aquele conteúdo que está sendo perguntado e respondido. Ao fazer uma pergunta, você também está criando vínculo com a disciplina. Então, criem vínculos, exercitem o vínculo com a disciplina, para que vocês não tenham vontade de sair, né? Não acessar o material da disciplina, que é uma questão relacionada a vínculo, né? Então, o aluno nem baixa os textos, não faz nada, não entrega, não vê, não acompanha, basicamente vem aqui só nas aulas síncronas, né? É um cara que vai evadir, tem tudo para evadir, não acessa o material, tal, né? Outra coisa, fazer aquela que a gente chama de disciplina tampão de créditos, do tipo assim, estou precisando só de 4 créditos de optativas para formar. Pega qualquer disciplina optativa aí. A chance de você evadir dessa disciplina já é com certeza acima de 50%. Né? Essa disciplina tampão. Precisa de 2 créditos, pega qualquer disciplina aí. Disciplina tampão, pessoal, é um forte candidato à evasão. Não façam isso, né? A evasão em disciplinas declaradamente tampão, né, aquelas que o aluno pega e fala, não, fiz não porque eu queria, mas mais porque eu precisava, a evasão nessas disciplinas chega a ser até 87% maior do que em disciplinas, vamos dizer, comuns, tá? Que a pessoa precisa fazer e quer, tal. Então, disciplina tampão já é o convite para você evadir, né? E outra questão é falta de suporte da instituição, do professor ou do tutor, né? Então, uma coisa que pode levar vocês a evadirem também é eu, por exemplo, ser um mau professor, né?
eu não vir da aula, ou não dar atenção para vocês, não responder as perguntas, não fornecer suporte, a UNB não fornecer pacote de dados. Essa falta de suporte organizacional também pode levar a pessoa a desistir do curso, tá? Então, como eu falei, antes eu falei de desempenho, coisas que vocês podem fazer para ter um bom desempenho, e aqui coisas que vocês precisam se atentar para não evadir, tá? Ou seja, para continuar mantendo esse desempenho, né? Vínculo, acessar o material, não fazer disciplina tampão, né? E se atentar para coisas de suporte, tá? Ao final aqui, pessoal, estou deixando algumas referências para vocês, né? Quem quiser, entre lá e baixe o slide, tá? Para caso vocês queiram ler, né, conhecer um pouco mais, né, da ciência que é produzida sobre educação à distância, tá? Que é da onde eu basicamente tirei tudo aqui. Tudo bem, então, pessoal? Por hoje é isso, né? Desse modo, então, eu finalizo aqui a nossa aula e queria, antes de encerrar, saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação para fazer antes da gente encerrar e se encontrar a terça que vem. A Glória já falou aqui que está tudo certo, né? O Felipe também. Fale agora ou cale-se para sempre, hein? Brincadeira, porque a gente ainda vai ter bastante aula para vocês falarem, né? Mas só me deem aí o retorno, né? Davi, o Arthur, o Hans, o Caio, todo mundo falando que está tudo bem, né? E aí, como eu falei, é sempre importante esperar esse timing para que vocês respondam, para a gente saber se ficou alguma coisa para trás, tá? Pessoal, então eu acho que é isso, né? Cumprimos, então, a nossa pauta de hoje. Foi uma aula mais longa do que o normal, né? Porque a gente tinha várias coisas para fazer, mas a partir da aula que vem a gente vai entrar, né, no que a gente chama de velocidade de cruzeiro, que é uma velocidade constante, né? E padrão, que a gente vai ter ali uma pauta por dia e nós vamos dando conta dessas pautas dia a dia, tá? E as aulas tendem a ser bem mais rápidas, né? Mais práticas, e focadas exatamente naquela pauta específica do dia, tá? Então, hoje a gente conseguiu dar conta aqui com um pouco mais de tempo, mas porque a gente tinha várias coisas importantes para falar, tá bom? Eu parei então aqui de compartilhar e, bom, não havendo mais nada para hoje, pessoal, queria então agradecer, né, a presença de todos vocês, né, dar uma boa noite para todo mundo e dizer que a gente se encontra na próxima quinta-feira para dar seguimento no nosso conteúdo, tá bom? Uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor.